pelo processo da travessia, você assume a autoridade sobre a sua própria vida, a gente está dizendo que existem processos que eles roubam você de você mesmo. Isso está tranquilo, né? Quando todo o processo da travessia, se eu puder reduzir ele, a mentoria, todos os conteúdos que eu entrego na rede, eles partem desse pressuposto de uma pessoa que está fora do eixo dela, ela não tem autoridade sobre a vida dela. Se ela não tem autoridade sobre a vida dela, ela não tem essa autoridade sobre si mesma por alguns motivos. Entendeu? Esses motivos, eles são motivos que é essa relação entre linguagem, entre experiência, linguagem e a possibilidade de você explicar a experiência. E aí serão mais fortes, serão cada vez tão mais fortes quanto mais forem inconscientes, né? Sim, mas aí que está a grande questão, que como humano, você precisa dessa materialização da experiência, como humano. Porém, a experiência, a materialização, que é o uso da linguagem para dar conta da experiência, nunca será compatível com a totalidade abissal e absurda da própria experiência. É por isso que eu tenho a tese de que você não precisa mexer no seu passado para desbloquear. Por quê? E eu tenho uma autora chamada Elizabeth Loftus, uma psicóloga forense norte-americana, quando no meu pós-doutorado, foi uma das primeiras sacadas, que eu já não concordava com isso. E quando ela questionou o uso de determinados depoimentos de 20 anos, porque eles usavam esses depoimentos de pessoas que eram abusadas há 20 anos atrás, e essas pessoas lembravam dos detalhes do abuso de infância. E ela, então, questionou, foi voto vencido, porém ela não parou a pesquisa dela. E ela questionou essas memórias e tal. Quando eu venho e coloco na teoria da atenção, o que eu mostro? Eu mostro especificamente que foi aquilo que destravou você. Quando eu mostrei que aquele quarto trancado que você ficou nele por falta de afeto, que você faz isso na sua infância, você faz aquilo para sobreviver. Então, o seu psiquismo, as suas emoções, os seus sentimentos vão criar coisas que nunca existiram para poder dar conta. E aí, quando você chega a ser adulto, aquilo que você sente, que é por causa do eu fraco, é a construção de um período que ele não estava tão formatado em você e que você precisou inventar até mentiras para si mesmo para dar conta de permanecer vivo. Então quando a gente não coloca mais força em que esse passado tenha que ser verdadeiro, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo exatamente o que eu estou dizendo. Eu estou relativizando a relação entre a experiência, a linguagem e a possibilidade de materializar essa experiência como sendo a linguagem que você fala sobre a experiência como sendo 100% verdadeira. Por quê? Porque a forma que você tem para dar conta das experiências profundas, mas são profundas da alma humana, a linguagem não dá conta. Ela vai ser sempre insuficiente. Então, se ela vai ser sempre insuficiente, uma grande tradição vai dar uma explicação, outra grande tradição vai dar outra explicação, outra grande tradição cultural, religiosa e social vai dar outra explicação, mas no fundo, elas estão tentando dar conta de algo tão profundo da experiência humana, que a linguagem não dá conta, ela sempre escapa, entendeu? Aí você me pergunta assim, então onde que está a verdade? No final sempre vem essa questão.
Essa questão de querer encontrar uma verdade para as experiências, que seja uma verdade fechada, isso é coisa da modernidade, que acreditava que você poderia explicar todos os fenômenos, sobretudo da natureza. Entende? Então, e quando a gente sai desse lugar, a gente passa a enxergar essas experiências como experiências que me dão um sentido de vida. E não como uma experiência que eu preciso saber o X mais o Y, que vai dar XY, e no final eu vou ter uma equação balanceada. Então essa é a primeira. Aí então quais seriam os resumos a partir do que vamos dizer assim, do que você trouxe? A primeira é fato. A primeira coisa é fato. Todo ser humano, e aí tá por que a travessia tem o maior legado dela em devolver as pessoas para elas mesmas, em dar às pessoas a possibilidade de não ser o que fizeram com elas no passado, de dar a possibilidade da pessoa se tornar de verdade, com o terceiro nascimento, a autoridade sobre a própria vida. Por quê? Porque nós temos elementos familiares, que eu não vou entrar neles, nós temos elementos culturais, que eu também não vou entrar nele agora, e todos esses elementos definem as suas escolhas. Se eles definem as suas escolhas, eles vão interferir até uma idade da sua vida, adolescência, juventude, infância, adolescência e juventude, eles vão interferir te tirando, roubando você de você mesmo. Porque aí que vem as tais influências. Você e todo mundo somos acompanhados por determinados tipos de energias que estão sustentando o universo. E essas energias que estão sustentando o universo, elas são energias que trabalham para a vida e são energias que trabalham para a morte. Então, dependendo da experiência, aí vem o ponto central. Por que é importante fazer um trabalho para você assumir a autoridade sobre a sua própria vida? Porque essas energias, elas influenciam sim as pessoas dos nossos antepassados nas tomadas de decisões e nas escolhas que eles fizeram. Isso aqui não precisa necessariamente você usar um recurso religioso para explicar isso. As religiões, cada uma vai dar conta disso de um jeito. Mas é inegável que nós somos, um pedaço de nós é fruto do que fizeram com a gente em múltiplas histórias passadas. E essas escolhas, elas criam blocos e conjuntos de energias que estão ao nosso redor ou estiveram ao redor dos nossos antepassados. Agora, nunca será uma energia 100% negativa e nunca será uma energia 100% positiva. Nunca será. Por quê? Porque tem que existir um campo de tensão. Olha a teoria da tensão aí. Tem que existir um campo de tensão aqui para que sempre numa nova geração haja uma possibilidade da vida vencer a morte, da energia positiva, ou energia da vida, eu não gosto de usar, a gente não usa negócio de energia positiva, a energia da vida suprimir a energia que leva à morte. Mas se a pessoa não tomar consciência disso, ele pode ter uma vida de passagem aqui na Terra a serviço de um processo de destruição constante. Você não conhece pessoas assim? Onde elas chegam, elas arrastam a destruição com elas? Onde elas chegam, elas arrastam problemas junto com elas? Onde elas passam, elas deixam um rastro ali, e onde elas chegam, começa a ter confusão. Ela pisou ali, vai ter confusão. Ou seja, se essa pessoa em algum momento não fizer nenhum trabalho desse que a gente está falando, para que ela perceba que dentro dessa tensão ela não precisa ser o que fizeram com ela e nem ser esse conjunto de energia que está em volta dela, ela vai passar a vida dela sendo fruto daquilo que fizeram com ela. Ela vai. Então, por isso que é tão importante. Então, nesse ponto, aí são as três formas como eu analiso isso, que é